60 cruzamentos na grande área. E de acordo com o Rogério, faltou inspiração, Cimatti. É isso, muito boa tarde a você. Tudo bem, Herrero? Boa tarde a você, a todos da Rádio Bandeirantes. Você falou que o Carille tá por um fio e depois chamou o repórter que não tem nenhum fio, né? Foi sugestiva essa sua colocação aí. Herrero, falando um pouquinho sobre o São Paulo e falando sério agora, é isso mesmo, mais de 50 cruzamentos, 60 cruzamentos, vários chutes a gol e nem assim o São Paulo conseguiu furar a retranca da Inter de Limeira, ficou no 0-0 jogando em casa no estádio do Morumbi, tricolor paulista que já viveu melhores momentos e tenta ser menos, como é que eu posso dizer, ser menos inconstante. Esse é o maior problema para a torcida do São Paulo, né? Pelo menos o que a gente escuta é que o São Paulo não consegue ser constante e aí acaba vencendo, perdendo, jogando bem, jogando mal, e isso incomoda demais. Fato é que a situação do São Paulo realmente é perigosa. O tricolor é o segundo colocado do grupo, tem apenas um ponto a mais em relação a Ferroviária, que é a terceira colocada, e o São Paulo trata como prioridade absoluta se classificar pelo menos para a fase quartas de final do Campeonato Paulista. Pelo menos isso. E pelo menos isso diz o Rogério Ceni, né, que coloca como obrigação mesmo o São Paulo na próxima fase do Paulistão. Só faltava não ser. Não, independente de quem jogue, nós temos que ir à próxima fase. Não tem essa hipótese, ela não existe pra gente aqui. Com todo o respeito que nós temos aos adversários do grupo, né? Mas independente do time que a gente escolha, dos 11 que a gente escolha para iniciar um jogo, o São Paulo tem condições de ir à próxima fase. Deve ir à próxima fase. É uma obrigação da gente ir à próxima fase. Então, assim, eu não vou abrir mão do Campeonato Paulista, não vou abrir mão de classificar em detrimento até um time. Eu acho que nós temos obrigação e temos capacidade de levar o São Paulo às quartas de final e aí começar os jogos de mata-mata, jogar, e aí nós vamos ter que fazer, aí sim tomar decisões, porque vem Copa do Brasil, começa a Sul-Americana, mas nós temos a obrigação, independente do time que seja escalado, nós temos a obrigação de colocar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista e começar aí um campeonato de mata-mata. E domingo, então, tem um mata-mata importante, mata-mata entre aspas, claro que não é ainda a primeira fase do Campeonato Paulista, mas o clássico contra o Santos, que você e o Soler destacaram muito bem, viu, Lucas Herrero? No jogo de ontem, 15.098 pagantes no estádio do Morumbi compareceram neste xoxo, 0-0, por mais que o São Paulo tenha atacado bastante, criado muitas oportunidades, mas não conseguiu balançar a rede, que é o que conta no futebol. Empate por 0-0 com a Inter de Limeira, e o Rogério Ceni também falou que é bem complicado o adversário deste domingo, o Santos, mesmo com a crise envolvendo o Fábio Carille. São técnicos que não têm lá 100% de aprovação por parte da torcida. O Rogério, desde aquela frase polêmica, né, sobre a torcida do Flamengo, e o Fábio Carille, que tem um estilo diferente do que é histórico no Santos. Então, este é o noticiário do Tricolor Paulista, Herrero. Cara, ele inclusive chamado de retranqueiro recentemente pelos torcedores lá em Mirassol. No intervalo voltaram a xingar o Carille depois dos 3-0 em 45 minutos para a equipe do interior de São Paulo. E você falou sobre esse temor do São Paulo ser rebaixado, ou pelo menos essa obrigação de classificação. A gente não tá sendo exagerado aqui pelo fato do São Paulo ter 8 pontos. A Ferroviária, a Ponte Preta e o Santo André, além do Guarani e da Inter de Limeira, tem 7 pontos. E são as equipes que estão beirando o rebaixamento ali. O último colocado é o Novo Horizontino com 2, tá bem longe mesmo dos que estão acima. Porém, repetindo, Guarani, Inter de Limeira, Ferroviária, Ponte Preta e Santo André tem 7 pontos. São Paulo tem 8. Então tem um ponto a mais, tá algumas posições acima, mas é claro que qualquer outro tropeço daqui pra frente, por exemplo, uma derrota ou um empate contra o Santos nesse fim de semana às 6h30 da tarde no domingo, podem causar certo tipo de rebuliço no São Paulo por esse fato de estar próximo da zona de rebaixamento, faltando pouquíssimas rodadas para o fim do Paulistão. Enfim, é esperar para ver. Muito obrigado ao Guilherme Cimatti. Agora a gente faz uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem informação do Corinthians